Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. É com muito orgulho que eu gravo aqui esse áudio para vocês, para dizer que o trabalho engrandece o homem, ao contrário do que muitas pessoas pensam, principalmente no país da malandragem, o Brasil. Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas reflexões, gente, a partir da minha prática. São 10 anos trabalhando. E eu gosto de trabalhar sim. Não naquele discurso para ser enganado pelo outro, para o outro fazer de mim o que ele bem quiser, para ele fazer de mim gato e sapato, como se diz popularmente no Brasil, né? Eu tenho os meus limites e todo trabalho tem certo limite. Mas a diferença, por exemplo, em relação ao meu trabalho e ao que eu trago aqui, né, é uma noção de trabalho saudável, principalmente no meu caso como empreendedor, né, de não depender de ninguém, de não estar vinculado à hierarquia nem nada. Eu mesmo sou o meu chefe, eu mesmo me cobro, eu mesmo sei das minhas responsabilidades. Isso tem a ver com os meus princípios, gente, com a minha dignidade. É por meio do trabalho que a gente constitui um pouco da nossa identidade, que a gente tem um senso na vida de coletivo, de pertencimento também, né, de trazer algo, agregar também para a nossa sociedade, né? E o trabalho tira a gente do tédio, né? Ele traz independência para a gente, dinheiro, que é importante, senso de pertencimento. Então ele é preciso. Essa ideia de que viver, quando eu, por exemplo, junto, eu sou empreendedor, então eu administro meu dinheiro muito bem. E às vezes eu quando eu não tenho muitas intenções ligadas ao dinheiro, assim, num ano, de comprar muita coisa, por exemplo, me sobra muito mais dinheiro, eu guardo, invisto muito mais dinheiro, por exemplo. E eu fico, às vezes, gente, eu sinto falta do meu trabalho. Eu não, eu faço, eu trabalho há muitos anos, desde os meus 18 anos. E eu me sinto completamente inútil quando eu não trabalho. Eu consigo ficar um mês aí tranquilo e esse movimento até é muito importante, né? Eu deixo alguns intervalos aí entre um trabalho e outro, entre uma semana e outra, entre um dia e outro, entre um mês e outro, até ao longo de um ano aí eu me organizo dessa maneira para não me sobrecarregar, para ter tranquilidade em relação ao trabalho, porque eu não sou só o trabalho, né? Apesar de ele também estar ligado à minha identidade, né? E fazer essa separação também é importante, né? Eu não sou daqueles workaholic, já fui, muito, né? E no início da minha prática, eu não sabia separar muito bem essas fronteiras entre a minha vida e o trabalho. Hoje eu faço isso maravilhosamente. Não trabalho aos finais de semana, por exemplo. Eu não trabalho mais do que X quantidade de hora por dia, a não ser quando é necessário, mas isso é quase raro. E eu me organizo muito bem em relação à minha agenda. Não pego mais trabalho do que eu posso fazer, até porque eu juntei já uma quantidade de dinheiro muito grande, bacana assim para mim. Então, eu não estou ali naquela intenção, né, naquela coisa, fixação com o dinheiro em si, que também diminui a qualidade. E, e eu vejo a importância do meu trabalho para a sociedade brasileira, né, que está ligada com a minha prática de professor, né? Há uma lacuna aí na educação. E eu me vejo, por meio do meu trabalho, principalmente quando eu edito textos, que é o serviço de revisão crítica, o serviço mais elaborado aí que eu ofereço, eu não me vejo na posição de simplesmente estar fazendo pelo outro, até porque eu não faço, eu não intervenho em conteúdo, né? São contribuições ligadas ali à minha prática, a regras gramaticais, no caso de formalidade, né? Porque não é sempre que é formalidade. No caso do estilo do autor, alguma reconstrução ali de período. Então, são contribuições nesse sentido que eu faço, né? E não de conteúdo. E isso eu vejo o meu papel aí ligado à educação. E às vezes eu deixo muitos comentários ali com algumas ideias. Às vezes o cliente nem pede, eu deixo ali, porque na minha sã consciência ali, gente, como pesquisador, como professor, para ajudar, para agregar, né? Para a pessoa ver ali o que ela está fazendo em relação ao texto. E tem muitas lacunas no texto, né? A gente é muito incoerente como ser humano e isso se revela muito bem por meio do texto.
Como eu trabalho muito com isso exige uma delicadeza, um senso, uma consciência muito maior do que as outras pessoas, e eu pago um preço bem alto por isso, inclusive, gente, mas eu não troco isso por nada. Isso me mantém nos meus princípios, né? E a gente que trabalha com ciência, né, a gente tem essa ligação com a verdade, né? Pelo menos deveria ter, né? E eu trago isso por meio da minha prática, essa consciência para o autor, essa separação entre eu e o outro, muito necessária, que não é feita, principalmente no texto, as pessoas não sabem entender para quem que elas escrevem, qual que é o propósito delas ali, qual que é o gênero, né, qual que é o público-alvo, contexto de circulação, isso tudo tem que ser pensado, o que que isso tem a ver com a prática da pessoa, com a vida, com a sociedade. A minha revisão é bem nesse sentido, bem diferente daquela visão decoreba na escola, né, que as pessoas mais facilmente digerem, né, porque pensar não é tão fácil. Eu já revisei mais muito mais, gente, do que 100 mil laudos. Eu falo aqui 100 mil laudos, mas alguns anos já se passaram, então eu trabalho todos os meses, já tem 10 anos que eu trabalho, isso revela aí a minha consistência. Eu nunca terceirizei o meu serviço, por exemplo, porque eu gosto de trabalhar e porque eu sei da minha responsabilidade aí em relação a ele. Eu sei o quão bem feito eu faço, né? E são 10 anos fazendo isso. Isso tem a ver também toda com a minha formação, toda ligada à área, com a minha prática em sala de aula, corrigindo redação também, né? E uma vez, uma pessoa, um professor, inclusive, né? Depois que eu larguei a sala de aula para me dedicar à revisão de texto. E ele assistiu a um vídeo meu aqui no canal e ele veio falar comigo em tom de deboche. Nossa, você se orgulha de ter trabalhado tanto? Sim, eu me orgulho de ter trabalhado tanto. Nesse sentido, aquilo que eu proponho aqui no áudio, trabalho engrandece o homem. Então, essa pessoa me criticou em relação ao meu trabalho, né? E, e eu fiquei sem entender, assim, o porquê, né? Porque se você pensa comigo, eu revisei aí mais de, vamos pegar aí 150 mil laudas, gente, vamos pegar aí fazer uma conta aí para R$ 10, aí eu não faço só revisão, ofereço outros serviços como conferência de normas, às vezes o pessoal manda o texto para a segunda revisão, então o preço ali final né, eu sempre ganho um pouco mais, então vamos multiplicar aí, passa de 1 milhão, para quem trabalha pela internet, não trabalha todos os dias, eu acho um valor bacana, né? Às vezes dá mais, né? Isso depende também do tanto que eu quero trabalhar e tudo isso. As pessoas têm a impressão de que ser grande, o sucesso, o trabalho está ligado a empresas, grandes marcas. E eu cada vez mais hoje valorizo a atuação de pequenos empreendedores ou de freelancers mesmo, né? Eu sou uma pequena empresa, né? Eu não sou freelancer, não. E, mas eu trabalho sozinho, por escolha própria. A minha prática, eu não vejo ela com, trabalhando com muita gente, até porque eu não gosto muito. Não tenho muita paciência hoje, prefiro fazer tudo sozinho, e preenche a minha vida, os meus espaços aí que eu preciso de preenchimento mesmo para me sentir parte do grupo, né? Tem a ver com os meus princípios, com a minha dignidade. Conhecimento é poder, né? Não tenho interesse em ensinar. Tem gente que entra nesse discurso também, bem contemporâneo hoje, né? E está muito ligado ao dinheiro. Eu não recuso dinheiro, não. Dinheiro é ótimo, gente. Gosto bastante de dinheiro, sim. Mas eu não coloco tudo pelo dinheiro, não. Não coloco mesmo. Se eu colocasse, eu teria transformado o meu negócio numa coisa, né, como dizem por aí, grande, né? Isso ia deixar, acho que a minha vida muito vazia, né? Aí tem gente que fala assim, ah, mas você poderia pegar o dinheiro e preencher fazendo N outras coisas. O meu trabalho, eu me sinto muito útil fazendo o meu trabalho, desconstruindo as pessoas, trazendo para elas uma ajuda, um auxílio ali em relação ao texto, em relação à educação. Isso tem a ver com princípio, gente. Isso daí veio da minha família. A minha mãe me ensinou isso muito bem. Meu pai também. E isso está ligado ao que eu penso hoje. Então,
Fica aí a reflexão para vocês aí com base na minha experiência. O trabalho engrandece o homem. Você até pode conseguir no caminho mais fácil aí nesse discurso do jeitinho, da malandragem brasileira, mas isso daí te faz uma pessoa vazia, te faz uma pessoa pequena, né? A gente tem que evoluir como ser humano. Isso tem a ver com encontrar um princípio, um propósito na vida, né? A gente tem que saber o nosso valor, o nosso lugar. A gente não é só dinheiro, a gente também não é só o profissional ali, né? Essa é a reflexão de hoje para vocês. Um abraço a todos e tchau, tchau.